35 anos se passaram da promulgação da atual Constituição do Brasil. Ela é qualificada como Constituição Cidadã, a Carta dos Direitos dos Brasileiros. Também é o documento que estabeleceu o direito universal à educação e à saúde, criou o Sistema Único de Saúde, ampliou e aperfeiçoou os direitos das mulheres, das empregadas domésticas, dos trabalhadores em geral, dos povos indígenas. A Constituição de 88 ainda garantiu a liberdade de expressão e tornou crime todo tipo de tortura. Para celebrar os 35 anos da nossa Lei Maior, o programa Ponto de Vista entrevista os chefes dos poderes para debater o legado da Assembleia Nacional Constituinte, discutir como está o Brasil hoje e o que a Constituição de 88 representou nesse tempo e representa hoje. Eu converso agora com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, há 35 anos o senhor era jovem. Quais são as lembranças que o senhor tem daquele momento? Como chegavam para o senhor as notícias da Assembleia Nacional Constituinte? O que o senhor fazia naquele momento? Bom, em 1988 eu fazia a Universidade de Direito, né? Tinha 19 anos, mas já acompanhava de perto movimentos políticos, tudo que acontecia no país. Meu pai era deputado estadual e a gente sempre discutia e conversava, e numa faculdade como a de Direito Federal em Alagoas, os temas políticos eram sempre muito polemizados e muito discutidos. Com 19 anos, a gente tinha uma visão diferente de mundo, mas já acompanhávamos dentro desse aspecto, junto com o meu pai, os passos políticos do desenvolvimento, das mudanças históricas que vieram com a Constituição de 88 no Brasil. Então, de tudo que o senhor pôde estudar na faculdade, e principalmente a partir da sua experiência também política, o que o senhor considera que foi o maior legado do texto constitucional? Como é que o senhor avalia a nossa Constituição de 88? Olha, a Constituição de 88 ela veio no momento que antecedeu, inclusive, a primeira eleição direta depois de um período longo de ditadura militar, né? Como a gente pode chamar a redemocratização política nas eleições de 89. O Congresso de 88 ele teve essa responsabilidade. Congresso diverso, amplo, né? Com pensamentos já naquela época diferentes e que tinham a possibilidade de aglutinar no seu texto, com muito diálogo, com muita conversa, e nós ressaltamos isso no seminário que houve em homenagem aos 35 anos da Constituição, homenagem a todos aqueles parlamentares que participaram daquela discussão, que não foi fácil a costura, eu imagino, que sob a batuta, a orientação de Ulisses Guimarães, como hoje é lembrado, né? Quando você fala da Constituição de 88, imediatamente ela remete ao nome de Ulisses Guimarães, por tudo que ele representou. Nós temos a certeza de que a convergência de temas, todos os direitos que foram alcançados na Constituição de 88, foi o que permitiu essa longevidade que ela tem, essa estabilidade que ela possui, dos temas que ela aglutinou, da linha que ela traçou em defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito, garantindo o direito à propriedade, garantindo o direito à saúde, garantindo o direito à segurança, à moradia, à educação de qualidade. Então, tudo que dela advém, o direito das minorias, tudo que dela advém, o espírito principal dela se mantém vivo. O Congresso Nacional, apesar das mudanças que se fazem e foram necessárias ao longo deste período, e foram mais de 130, né, foram matérias e pedidos oriundos da sociedade, que muda, que evolui, que precisa de novos ajustes. Mas a Constituição ela se mantém firme, única, previsível, no que diz respeito à sua espinha dorsal, para o qual os constituintes naquela época trabalharam bastante. Então, presidente, e assim, logo no início do texto constitucional vem lá os princípios fundamentais e entre os objetivos da República Federativa, o texto constitucional diz de construir uma sociedade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades, entre outros objetivos. Como é que o senhor avalia a evolução da sociedade brasileira nessa questão social ao longo dos anos? É claro que a gente não atingiu todos esses objetivos, mas como que o senhor vê o que foi de conquista ao longo desse tempo? Olha, diversas iniciativas e programas e decisões políticas foram criadas a partir do norte da Constituição. Quando ela prevê que o cidadão tem direito à casa, vários programas foram criados para aquelas pessoas de muito baixa renda terem acesso a isso.
A criação do SUS como um programa de saúde, né, universal é pioneiro no mundo, é de exemplo no mundo, e foi dado esse exemplo agora no combate na pandemia, né? A possibilidade, a variação, as ramificações que o SUS propôs, com todas as suas dificuldades de financiamento, mas é oriundo da Constituição de 88. Quando nós tratamos de educação, as novas leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, a valorização do ensino, e nós ainda estamos longe da meritocracia observada e exigida para que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham educação de mais qualidade. Mas a base vem dali. O Brasil vem passando por transformações e essas transformações elas são iminentes. Nós todos trabalhamos nesse intuito, ainda hoje, no Congresso Nacional, com a nossa obrigação de respeitar o juramento que nós fazemos a ela nas nossas posses, reiteradas vezes, ou aqueles que chegam aqui pela primeira vez, permitem e devem ser guiadas nesse sentido. O Brasil vem evoluindo, o Brasil vem crescendo, o Brasil vem se pautando em rumos de desenvolvimento. Eu não tenho dúvidas que jovem como é, num país pulsante como é, numa democracia jovem mais firme, a nossa Carta Magna é a luz, mesmo que de lamparina, como diz Ulisses Guimarães, para nos iluminar nas decisões, nas discussões, de preservá-la, mantê-la e aprimorá-la como é permitido pelo Congresso Nacional. Presidente, o senhor já comentou assim, esse caráter participativo, né, da Assembleia Nacional Constituinte. A gente vê fotos, vídeos daquela época. O Congresso Nacional era cheio, né, de movimentos, de pessoas, de entidades. O senhor comentou ainda, inclusive, que foi um momento de intenso debate e que diversos interesses, digamos assim, né, foram contemplados. O senhor acredita que essa participação popular também ficou como um legado, porque até hoje ainda a gente vê na Câmara dos Deputados, por exemplo, muitos movimentos, né, quando tem a votação de algum projeto de interesse de certo grupo, certa categoria. Então a gente pode dizer que esse caráter democrático também respalda hoje ainda no Poder Legislativo? Não tenho dúvidas disso. A Câmara dos Deputados, o que mais nos orgulha, além de chamá-la de Casa do Povo, ter mantido as portas abertas ao longo desses anos em todos os momentos. Fáceis ou difíceis, e nós tivemos momentos complicados, como o 8 de janeiro, a Câmara se comportou e se portou como garantidora da nossa democracia, garantidora da nossa Constituição. Os parlamentares, no outro dia daquele ato, trabalharam, votaram leis que permitiram que nós saíssemos daquela situação com a preservação das instituições em pé, todas unidas. Tudo isso é fruto e base do que aconteceu lá atrás. E eu não participei, mas imagino como deve ter sido difícil, prazeroso, diverso, complicado, a construção de um texto que precisava naquele momento, saindo de um período mais longo, precisava de um texto que trouxesse ao brasileiro essa garantia de direitos que ele sentia aviltados ao longo do tempo, né? Direito à liberdade de expressão, né? Você poder dizer o que você pensa, você expressar o que você pensa, lógico, com todas as responsabilidades dos seus atos, garantia de propriedade, garantia de direitos fundamentais, garantia a minorias que eram execradas, que tinham dificuldade na sua postulação dos seus direitos. Então, essa construção naquele momento deve ter sido muito diversa, deve ter sido muito difícil, precisou de um esforço gigantesco. E por isso, nesse momento, eu fico, inclusive, muito lisonjeado e feliz de ser o presidente da Câmara a comemorar os 35 anos de aniversário da nossa Constituição. Tivemos vários eventos, ainda iremos ter outros, para enaltecer, garantir que ela seja preservada e que cada vez menos seja alterada. Toda vez que há necessidade de uma alteração de uma medida constitucional através de PEC, de quórum qualificado, ressalvando sempre as cláusulas pétreas, o Congresso estará pronto. A discussão é sempre difícil, a discussão é sempre árdua, a discussão é sempre mais detalhada, porque nós estamos a alterar a principal lei que nos dirige, que nos mantém unidos, que é a Constituição Federal. Então, presidente, o senhor está no 4º mandato. Tem alguma lembrança do senhor ao longo desses anos na Câmara dos Deputados dessas votações importantes de alteração do texto constitucional? Como o senhor disse, muitas vezes acontecem com disputas, com diálogo com a sociedade. Olha, todas as votações aqui, elas são importantes, né? Mas nós tivemos algumas mudanças estruturantes. Nós temos a reforma trabalhista que veio na Constituição.
nós tivemos a reforma tributária, nós tivemos a reforma previdenciária, estamos em busca ainda de outras reformas que são pilares de um Estado que se programa, de um Estado que tem que estar atento às modificações de uma sociedade que evolui muito rapidamente. Esse movimento cibernético, esse movimento de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela que não analógica, mas uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós congressistas que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, também acolha, proteja e salvaguarde os direitos individuais de uma vida que muda muito. A realidade virtual é muito diferente da realidade real que a gente vive no nosso dia a dia. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais efêmera. Então, além dessas PECs que eu citei, que elas são reformas transformadoras, nós tivemos várias outras, mas todas elas com construção em cima de muito diálogo, muita negociação. Nós estamos findando ainda agora o retorno da reforma tributária que veio do Senado. Nós precisamos de um texto mínimo comum para que nós saiamos desse manicômio, não é, tributário que o Brasil vive, para que o Brasil tenha mais oportunidades de investimentos, de diminuir as desigualdades regionais, de diminuir as desigualdades estruturais entre as regiões de um país continental. Um país diverso culturalmente, diverso economicamente, né, que a gente precisa cada vez mais unir em torno de uma carta enxuta, né, na medida do possível, porque nós tivemos tantas alterações, mas eu acredito que cada vez menos essas alterações estarão presentes na Constituição Federal. Presidente, em alguns momentos, por exemplo, em algumas campanhas eleitorais, surgem algumas opiniões de realizar uma nova Constituinte para criar uma nova Constituição. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? O senhor acha necessário ou o senhor acha que a Constituição Federal, com essas modificações, ainda cumpre seu papel? Olha, eleição é momento de você vender pensamentos, ideologias, de você vender o que pensa, o que seu partido defende, e que nem sempre a reflexão de um partido reflete a vontade da maioria daqueles partidos. A pluralidade partidária que nós vivemos, ela permite uma discussão mais ampla. Na cadeira de presidente da Câmara, eu tenho a obrigação de olhar para todos os lados, enxergar as divergências de pensamentos. Então, mais do que uma nova Constituinte, o Brasil precisa estabelecer os seus critérios das reformas básicas, o Brasil precisa de um rumo econômico claro, o Brasil precisa trabalhar para igualizar a vida dos brasileiros no mínimo possível, e a partir daí você vai pensando em outras prioridades. Eu não vejo o espírito básico da Constituição arranhado. Eu não enxergo uma necessidade dos princípios basilares e pétreos que ela se funda arranhados. Portanto, na minha opinião, é mais uma questão de retórica política em determinadas campanhas. Você pedir ou não uma nova Constituinte é trabalhoso, é difícil, o Brasil para, não é? Você vai se dedicar num tempo que não deve ser pequeno. Imagine nos dias de hoje, com as influências que eu citei aqui, de redes sociais, de vida digital, para você fazer uma Constituição num país do tamanho do nosso, com a complexidade do nosso, com as diversidades do nosso. Então, o que nós devemos fazer é preservá-la, aprimorá-la na medida do possível e respeitá-la sempre. Presidente, agora tem alguns dispositivos que ainda falta regulamentação e volta e meia, né, surgem aí algum debate em torno de questões que o texto constitucional deixou em aberto, como a criação de municípios, a questão das terras indígenas. Por que é tão difícil completar essas lacunas aí? Olha, se eu pudesse fazer sozinho, já tinha feito, né? Eu tenho pensamentos muito claros enquanto parlamentar, não enquanto presidente, e um deles é que o Brasil, às vezes, fecha os olhos para os seus principais problemas. Eles existem, nós sabemos que eles existem, e muitas vezes a gente tenta empurrar por debaixo do tapete para tentar resolver amanhã. Essa questão de terras indígenas é uma questão sensível, internacional e nacionalmente falando, mas há previsão na Constituição da possibilidade deles explorarem as suas terras. E essa falta de regulamentação, no meu ponto de vista, é o que embarreira, é o que dificulta, é o que causa esse dilema, é o que causa essa conflagração entre fazendeiros, preservação, mais terra, essa questão de mineração em terra ilegal, desmatamento ilegal no Brasil, precisa ser olhado com profundidade. E não será numa mudança constitucional, mas sim regulamentando o que já existe. Você adequar
os povos originários a poderem explorar comercialmente, dentro do que o Código Florestal prevê para todo brasileiro, as suas terras, era um salto de qualidade na vida de todo mundo. Nós estamos no século XXI, em 2023, e não é possível que parte da população pense que os povos originários têm que viver como em 1500. Então, essa questão, na minha visão, precisaria urgentemente de regulamentação, de complementação, pode ser via lei complementar, alterando, não, regulamentando o que já está previsto lá. Por questões, às vezes, de omissão, ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, não é? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. E a democracia é sempre por maioria. Mas você tem razão, nós precisamos nos debruçar sobre questões importantíssimas que estão ainda carecendo de complementação de legislação. Presidente, agora como é que o senhor vê a percepção do povo brasileiro em relação à Constituição? Em relação aos direitos, a questão dos poderes, por exemplo, o senhor mencionou aí aquele movimento do dia 8 de janeiro, né, a invasão da sede dos 3 poderes, e o que parece é que as pessoas que participaram daquele ato não tinham a noção da gravidade daquele momento, né? Será que o povo brasileiro compreende bem o texto constitucional, tem noção da importância dessa lei? Todo mundo, quando tem algum pedaço da sua vida vilipendiado, ele se refere à Constituição. Então é lógico que todo mundo tem a Constituição como referência. Nem todo mundo a conhece profundamente. Aquele movimento que aconteceu no dia 8, ele foi, no meu ponto de vista, isolado, não é? Foi grave. As pessoas que o praticaram têm que ter consequências na sua vida para entender que aquelas instituições, elas representam a democracia. Se você gosta de quem está lá ou não gosta de quem está lá, isso é temporal, mas os 3 poderes, eles precisam e devem ser preservados. O Brasil, ele precisa disso, e a resposta foi imediata com a união de toda a federação, todos os governadores, todos os poderes, presidentes de poderes, deputados, senadores, ministros do Supremo, Poder Executivo, todos de imediato reagiram ao que houve e deram a demonstração ainda mais inequívoca que a nossa democracia é firme. Aquele ato impensado ou pensado, ele foi ao limite da irresponsabilidade, na agressão, na destruição, na depredação, na simbologia do que aquilo representa. Só que eu sempre disse que você não pode generalizar o brasileiro que pensa mais à direita ou mais à esquerda por aquele ato. Aquele ato tem que responder àqueles que participaram, que já estão identificados, que estão cumprindo com as suas responsabilidades. Então, a Constituição, ela é base para todo reclame dos seus direitos. Mas nós sabemos que nós temos deveres. Dever de respeitar o direito do outro, dever de respeitar os princípios que regem a nossa democracia, fazem parte também do contexto da nossa Constituição. Presidente, para a gente encerrar, o que o presidente da Câmara dos Deputados tem a dizer ao povo brasileiro nesses 35 anos da nossa Constituição? Olha, eu tenho muito cuidado sempre quando me pronuncio sobre Constituição, principalmente porque os limites territoriais de cada poder, eles são muito tênues. E a Câmara dos Deputados, eu faço questão de dizer, sempre respeitou os seus limites constitucionais. Sempre legislou dentro das suas possibilidades. Ela retroagiu, mas nunca transigiu, nunca ultrapassou. Você respeitar os limites de cada um, você respeitar os limites dos seus direitos, você respeitar os limites dos seus deveres, é talvez o princípio maior de uma convivência pacífica, democrática e duradoura. A Câmara dos Deputados, ela estará sempre aberta, dentro dos princípios constitucionais, a receber todos os reclames da sociedade. É a casa do povo. Às vezes agredida, às vezes xingada, sempre permanece a visão de que tem que ser preservada. Porque sem a Câmara, sem a ausculta, sem o bater na porta, sem que os reclames da sociedade possam ter escuta e
e referendados por projetos de leis que são sensíveis, a Câmara é essencial à democracia, cumpre o seu papel, é a casa do povo. E como nós estamos momentaneamente na presidência, garantidos pela confiança de inúmeros deputados e deputadas, o nosso dever é sempre preservar, pela imagem do poder, garantir o acesso a ele, garantir que as discussões sejam amplas, garantir que todos possam expressar os seus pensamentos. As diversidades de pensamentos são enormes, numa polarização política inédita nesse país, e nós temos que trabalhar para diminuí-la, distensioná-la e fazer com que essa casa ande como vem andando, respeitando e dando respaldo ao que a sociedade brasileira espera. Muito obrigada, presidente, pela sua entrevista. Muito obrigado a você. Conversei com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, sobre os 35 anos da Constituição Federal. Você pode rever essa entrevista no portal da Câmara, na internet e também no YouTube. Curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigada e até a próxima.